Muito bem, estamos de novo juntos. Espero que tenham almoçado bem e que continuem a almoçar bem. A ver se conseguimos então gerar aqui um debate num painel que é heterogéneo, mas como dizíamos há pouco ali em off, que dos painéis heterogéneos normalmente nasce valor. Mais valor do que dos painéis homogéneos. E portanto, o tema que nos traz aqui hoje é o tema do futuro das profissões. E eu, assim, em jeito introdutório, gostava de dizer o seguinte: quando eu, já vai há umas décadas, já se mede às décadas, mas quando eu era estudante, e nos primeiros tempos enquanto profissional, eu lembro que se dizia que nós devíamos estar preparados para contextos de trabalho multiculturais. O que é que nós queríamos dizer com isto? Queríamos dizer que o que estava aí à frente era quase um desafio, para alguns assustador, é que íamos ter que trabalhar com diferentes culturas, o que significava que no nosso escritório, na nossa fábrica, tínhamos alguém de outra nacionalidade, que falava outra língua, que tinha outra religião. Bom, esse era o desafio. Bom, o mundo avançou muito entretanto, e o mundo sempre avançou, não é? O problema é que o ritmo das alterações hoje é bastante mais acelerado do que aquilo que acontecia há umas décadas e seguramente do que aquilo que acontecia há uns séculos. E então, no passado recente, bom, então tivemos de tudo, para todos os gostos, não é? Quando nós pensávamos que a intranquilidade do mundo tinha acabado com a Segunda Guerra Mundial, que já vai há muitos anos, não é? 1900 já vai há 80 anos, não é? Bom, a verdade é que nós tivemos, no passado recente, uma pandemia que nos trouxe o trabalho remoto. Nós tivemos e temos o fenómeno das migrações, que nos traz desequilíbrios regionais entre oferta e procura, que são um desafio muito grande. Nós tivemos avanços tecnológicos de tal maneira musculados, como é o caso da inteligência artificial, que de facto são desafios que, em relação aos quais não sabemos bem como é que vamos lidar. E depois uma outra coisa é que hoje parece mais ou menos claro, penso que para os presentes, que é muito improvável que um jovem que hoje se forma numa universidade qualquer, não é? Ou noutro sítio, mas enfim, complete o seu período, digamos, académico, é muito improvável que ao longo da sua vida ativa profissional que esteja na mesma profissão. Aliás, o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu isso. E, portanto, o que significa que ele vai ter que mudar de profissão. Mudar de profissão significa duas coisas. Primeiro, ter competências transversais, aquilo que alguns chamam de soft skills, fortes, no sentido de ter adaptabilidade. Segundo, aprender a aprender, ou seja, ser capaz de aprender conhecimentos específicos de outras profissões que eventualmente vai abraçar ao longo da sua vida. Bom, isto são desafios muito, muito grandes. Bom, desafios para os profissionais, o que são, por maioria de razão, desafios para a sociedade. E justamente por essa razão é que nós quisemos ter aqui um conjunto de bastonários relevantes, sem desprimor de todo para os que aqui não estão, mas enfim, temos que fazer opções, é assim a vida, que de alguma forma são, digamos, faróis privilegiados que observam o quadro de exercícios das diferentes profissões e, portanto, nos podem trazer aqui o seu testemunho relativamente àquilo que, enfim, como veem estas alterações e como se estão a preparar para isso e como os seus profissionais, os seus associados, digamos, olham para esses desafios que aí vêm. E temos justamente aqui, à minha direita, a senhora bastonária da Ordem dos Advogados, a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, muito agradeço estar aqui. Também o bastonário da Ordem dos Economistas, o Dr. António Mendonça, muito obrigado pela sua presença, é um prazer sempre revê-los. O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos. Temos dois Fernando Almeida, portanto, eu admito que não vou cometer aqui nenhuma gafe ao longo do debate, farei o meu melhor, que é bastonário da Ordem dos Engenheiros. E temos também o Sr. bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, que ainda há pouco conversávamos, com esta coisa da pandemia e com os desafios que as empresas enfrentam ao nível do recrutamento, que de facto ganharam aqui um elan, não é? Que me parece muito importante, porque são, e o Sr. bastonário dirá, enfim, de sua justiça, são, na minha perspectiva, eu sou engenheiro, não é? São uma espécie de intermediários
que conseguem ter uma leitura transversal das profissões e que por essa via são muito úteis para as organizações e para os profissionais. Bom, feita esta apresentação assim em jeito de pontapé de saída, eu queria avançar já para uma primeira ronda e dizer o seguinte: nós com a pandemia, muito mais rápido do que pensávamos e com o que pensávamos que era possível, tivemos que mudar de paradigma do trabalho. Isto é, as profissões, enfim, abrandaram muitas, mas não podiam parar de todo, o mundo não podia parar, não se desliga o mundo, pode-se abrandar, mas não se desliga, porque ele tem inércia própria. E, portanto, nós fomos obrigados a trabalhar em contextos completamente diferentes e tivemos, digamos, contacto com esta nova realidade, que é a realidade do trabalho remoto. E as pessoas tomaram-lhe o gosto. E hoje dizem-me alguns recrutadores que algumas das primeiras requisitos que os potenciais empregados colocam é: eu tenho a possibilidade de fazer trabalho remoto? Bom, e todos nós já sabemos a vantagem e a conveniência que é ficarmos em casa um dia ou outro, porque tratamos de um assunto, porque ajustamos o horário, trabalhamos fora de horas e resolvemos até questões pessoais e familiares. Bom, a verdade é que há o outro lado da moeda, é que há quem diga que é muito difícil, há quem me diga até que é impossível, não sei se assim é, nós conseguirmos coesão em equipes de trabalho. Porque há uma coisa que é, penso, razoavelmente insubstituível, que é esta capacidade de nós comunicarmos olhos nos olhos, face to face, não é? E, portanto, temos essa dificuldade. Uma segunda dificuldade é o que é que acontece à cultura empresarial, perde-se. Ou seja, eu tenho um trabalhador em Braga, um no Porto, um em Lisboa, um em Londres, um em Madrid, e como é que eu faço para a cultura empresarial? Perde-se, cada um está por si, e, portanto, há aqui alguns inconvenientes também associados a esta dinâmica do trabalho remoto. E, portanto, eu acho que não há uma resposta para tudo. Acho que cada profissão tem uma resposta própria, não é? E gostava de ouvir, começando aqui pela senhora Bastonara da Ordem dos Advogados, quer dizer, como é que é na profissão em causa, não é? Ou de outros, se assim se quiser pronunciar, quer dizer, onde é que está este balanço entre o trabalho remoto, o trabalho híbrido e o trabalho presencial a todo o tempo? Quer dizer, como é que a classe, não é, está a olhar para isto e que futuro é que vê deste ponto de vista? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos e a todas, muito obrigada também pela vossa presença e pela paciência em ouvirem o que tenho para vos dizer. Eu acho que nesse aspecto a advocacia, como em tudo, não é? E falo, portanto, puxando a brasa a minha sardinha, a advocacia é pioneira nessa matéria, porque, ao contrário daquilo que muitos e muitas pensam sobre esta realidade profissional, os advogados e as advogadas são profissionais liberais e independentes. E, portanto, tipicamente, nós fomos os primeiros a estarmos no trabalho domiciliário. Porquê? Porque cada vez mais a prática individual da profissão, que representa cerca de 85%, é possível de fazer em qualquer lugar e a partir de qualquer localização, se assim pudermos dizer. Portanto, nós não precisamos de um espaço físico para podermos exercer a nossa profissão. Ou seja, eu posso ter o meu escritório em casa, como acontece com muitos dos nossos colegas, e posso naturalmente exercer plenamente a minha profissão, enviar peças processuais através das plataformas governamentais para os tribunais, para qualquer Câmara Municipal, onde fizer falta a presença de um advogado, e portanto essa realidade já é uma realidade que acontece na advocacia e acontece muito, por exemplo, nas grandes superfícies, portanto nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Portanto, muitos dos advogados que estão em prática individual já exercem assim. Muitos têm aquilo que nós chamamos uma domiciliação, portanto há um espaço físico onde se deslocam para receber os seus clientes quando é necessário reunir com esses clientes, mas de resto o seu trabalho pode ser perfeitamente desmaterializado e feito a partir de casa, feito a partir da praia, que raramente acontece, infelizmente, mas é assim que pode ser. Portanto, nós precisamos para exercer a nossa profissão de um computador, de uma ligação à internet, de um contacto através de endereço eletrónico, e que podemos perfeitamente exercer a nossa profissão nos termos tradicionais. Quem é que descobriu essa realidade com a pandemia? Se calhar as grandes sociedades, porque de facto tinham espaços físicos onde recebem os seus associados barra trabalhadores, e aí também verificaram que podiam perfeitamente fazer essa gestão de uma forma desmaterializada, ou seja, reduzir o espaço
não é? E eu estou a falar das grandes sociedades, não estou a falar também das típicas sociedades de advogados, que não são as grandes sociedades. Portanto, as grandes sociedades, é bom que se tenha isso em linha de conta, representam cerca de 6 mil profissionais numa profissão que tem 36 mil profissionais agregados e, portanto, não são de toda a maioria. As grandes sociedades que estão, nomeadamente em Lisboa e no Porto, todas as outras sociedades são sociedades familiares, são sociedades informais, que não representam, portanto, não têm um volume de trabalhadores para os seus clientes como temos nós normalmente. Portanto, são sociedades informais aquelas que se reúnem num espaço físico em que partilham despesas e partilham o espaço físico, mas têm cada um individualmente o seu trabalho, a sua prática, e depois as outras, que são pequenas sociedades familiares, que muitas vezes são entre marido e mulher, entre irmãos, entre pais e filhos, sobrinhos e tios, porque é essa a tradição da advocacia. Temos muitos desafios pela frente, naturalmente, e já falaremos sobre isso, mas quando me pergunta, esta realidade é nova para a advocacia, eu tenho que lhe responder que não é, porque muitos dos nossos colegas já trabalham assim há muito, muito tempo. E isso é negativo também de uma certa forma, porque também não nos dá aquele espírito de corpo e de contacto com os nossos colegas e, portanto, estamos de uma certa forma isolados, não é? Em relação àquilo que deveria ser um espírito que eu entendo que depois deve ser a ordem a potenciar esse espírito de corpo e essa interligação interpessoal entre os profissionais, que é muito importante, até porque normalmente e tradicionalmente numa situação de mandato tout court, o nosso opositor é um colega, não é? E portanto existe sempre aquele frisson e aquela competitividade entre os advogados, que é muito salutar, mas que também tem naturalmente que ter a outra parte, é um colega que está do lado contrário, ou uma colega. Portanto, respondendo à sua questão, essa situação para nós não é nova. Muito bem, ainda bem que começámos pela Senhora Bastonária dos Advogados, porque de facto aqui está um caso onde esta realidade já existia antes da pandemia e o que de certa forma simboliza muito o facto de não haver uma resposta única, não há uma bala mágica para responder a esta questão como acabámos de ouvir. Eu passo ao Fernando Almeida Santos, ao Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que é engenheiro civil, ele próprio, aliás como eu, e portanto fomos até colegas, e que de facto, quer dizer, hoje a engenharia tem muito software, portanto, ou seja, tem muito de que pode ser remoto. Nós associamos a esta ideia de que, quer dizer, eu não, se for engenheiro, na verdade não sei quem, isto aqui já vai há muitos anos, portanto era outro, mas quer dizer, quem constrói um edifício, que de facto, quer dizer, está lá fisicamente, não é? Não constrói um edifício a partir de casa, acho eu, não é? Embora hoje se possa fazer muito a partir de pré-fabricação, mas enfim. Portanto, o que significa que, não sendo tão óbvio, tão operacionalizável como no caso que ouvimos dos advogados, que pode haver também aqui algum espaço para o trabalho remoto ou não. Uma coisa eu sei, é que no contexto de uma empresa, por exemplo, de engenharia, seja civil, mecânica, química, ou o que for, não é? Informática, esta ideia da cultura organizacional, da cultura empresarial, já tem mais importância do que tem, por exemplo, no testemunho que ouvimos no caso dos advogados. Portanto, Fernando, como é que é? Os engenheiros veem um futuro com trabalho remoto, com trabalho híbrido, com trabalho presencial? Ora, muito obrigado também, Zé Mendes, pelo convite e à Fundação Mestre de Casais e mais uma vez cumprimento todas e todos por esta e felicito mais uma vez a Fundação por esta excelente iniciativa. Já é a segunda ou terceira vez que participo diretamente em nome da Ordem dos Engenheiros, porque há aqui muito de engenharia e muita transversalidade daquilo que é a operacionalização das matérias. A engenharia está um bocadinho em todo lado, embora muitas vezes de forma invisível, mas neste caso particular, e também dentro da transversalidade da engenharia, a engenharia atravessa todos os setores, o primário, o secundário e o terciário. No fundo, nós estamos aqui a aplicar apenas a questão do teletrabalho, chamemos-lhe assim, o trabalho remoto, que é diferente do local de trabalho ou do local onde se trabalha, aos serviços. Ou seja, nós não podemos aplicar o teletrabalho ao setor primário, que é a agricultura, ou ao setor secundário, que é a indústria, ou a operacionalização das matérias. Temos de ter presença. Nos serviços já existe alguma flexibilidade e aqui há duas dimensões. Há a dimensão do teletrabalho por modernização e digitalização das matérias, por um lado, de alguma maneira, ou comodidade até de quem o faz. E existe também por uma questão de oferta e procura e até de alguma, eu diria,
de algum multilateralismo das empresas que funcionam, por exemplo, se calhar a Casais, se quer prestar um serviço de Portugal para Angola, funciona de cá para lá. Ou seja, está deslocalizado, mas o deslocalizado não é necessariamente teletrabalho. Aquilo que a Sra. Bastonária disse e que já faz há muito tempo em profissão liberal, cada advogado, também há engenheiros, principalmente civis, projetistas ou mecânicos ou eletrotécnicos, que também fazem em casa. Ou seja, o seu local de trabalho é em casa, não é necessariamente trabalho remoto. O que é que eu quero dizer com isto? E no caso da engenharia ou no mundo empresarial, se nós estivermos a falar em trabalho de equipa, e quando o trabalho pode ser dispensável da empresa ou do local físico da empresa para que o trabalhador na equipa possa trabalhar remotamente em casa, isso sim é teletrabalho. E o que acontece atualmente na maior parte das empresas que permitem teletrabalho, ou que aceitam teletrabalho, ou que negociam teletrabalho com os seus trabalhadores, é uma dimensão híbrida do assunto, ou seja, parte do tempo passam na empresa, parte do tempo passam a fazer teletrabalho por conta da empresa naturalmente. Onde é que há exclusividades nisso? E essencialmente, e no caso da engenharia, estamos aqui a falar no caso da engenharia, estamos a falar essencialmente nas questões de prestação de serviços. Pode ser em todas as engenharias, existe, projeto, etc. Um projetista está numa empresa, mas se calhar é-lhe permitido, por questões laborais ou por opção, qualquer dinâmica da empresa, que o faça em teletrabalho fora, mas nunca é 100%. Quando é 100%, geralmente estas dinâmicas são feitas nas áreas de engenharia mais ligadas ao mundo digital, às informáticas, às novas tecnologias, aos sistemas de informação, e aí não há tal coesão de empresa, desacultura-se a empresa e há situações que, do meu ponto de vista, até podem ser perniciosas. Conheço situações de engenheiros, colegas meus informáticos, e não é há um que trabalha durante 6 horas ou 7 para a Holanda e, em outro horário, para a Arábia Saudita. Permite isto, porque está em teletrabalho, praticamente não se conhecem, reúnem-se uma vez por ano, funciona, a empresa tem lucro e ele funciona bem, mas porquê? Aqui estamos numa fase do mundo do trabalho e da globalização em que a oferta versus procura permite isto, ou seja, temos déficit de engenheiros no mundo ocidental e isso permite com que haja esta flexibilidade das empresas em permitir teletrabalho por um lado e por outro lado também ganham com isso. Nós, só para terminar muito rapidamente, eu além de ser bastonário da Ordem dos Engenheiros tenho uma empresa, claro que é de prestação de serviços, mas no local onde se fazem operações, portanto não tem hipótese de ter teletrabalho, a não ser circunstancialmente ou nos serviços centrais da empresa administrativos. Mas na Ordem dos Engenheiros eventualmente teríamos. Nós já percebemos, e são cerca de 40 colaboradores só em Lisboa, depois há mais, já percebemos que se eles não estiverem, realmente se perde coesão. E a única pessoa, por razões de saúde, de um familiar, faz teletrabalho autorizado por nós, foi a única que no encontro de quadros não se sentia enquadrada nem satisfeita com aquilo que a sua entidade empregadora lhe dava. E, portanto, nós temos que ter estes equilíbrios, temos que perceber que o mundo atual permite o teletrabalho com a digitalização, mas também temos que perceber que não há só vantagens com isso, há também bastantes desvantagens. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar para o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas. Há quem diga que os economistas descrevem o percurso económico das organizações coletivas, que podem ser países até no passado, e procuram explicá-lo, e depois com os gestores, que de certa forma se enquadram, digamos, no âmbito, procuram mudar essa realidade para a frente. Nuns e noutros, como é que ficamos em termos da necessidade, por um lado, de estar presente, ou seja, portanto, de o fazer a partir de casa ou a partir de um spot qualquer, mas, por outro lado, se são profissionais que, de certa forma, ou procuram compreender, orientar, alterar um percurso coletivo de uma organização, se não devem estar próximos da organização. Ou seja, é possível eu de casa, por exemplo, fazer uma projeção económica de Portugal
sem ir ver, sentir? Quer dizer, isto é possível ou qual é a tendência também? O que é que se observa na vossa classe profissional? Muito obrigado pela questão. Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os presentes, em particular o Sr. Secretário de Estado, e dar os parabéns e simultaneamente agradecer o convite para participar nesta iniciativa de mobilização das ordens para discutir um problema que é muito importante, não apenas agora, mas para o futuro. E, de facto, mobilizar as ordens para discutir isto é um sinal do papel que as ordens têm na sociedade. E as ordens, enquanto organizações que agrupam 400 ou 500 mil profissionais altamente qualificados, devem, de facto, ser mobilizadas para discutir este tipo de questões, coisa que não tem sido prática no país, e a ver aquilo que aconteceu no último ano, em que, de facto, houve uma certa atitude anti-ordem que eu penso que é extremamente negativa do ponto de vista daquilo que pode ser a mobilização das ordens e dos seus profissionais, precisamente para discutir estas questões, para levar o país para a frente. Aliás, para começar a responder à questão que colocou, no sentido de poder levar o país para a frente, estes debates são extremamente importantes e, portanto, mais uma vez, eu renovo os meus agradecimentos. Relativamente a essa questão, neste momento os economistas, vamos lá, a maioria é trabalhador por conta de outrem. Ou trabalha em empresas, ou trabalha na administração pública, ou trabalha em consultoras, ou são académicos, mas aqueles que exercem a profissão do ponto de vista liberal, é uma minoria relativamente à quantidade, não é? Mas digamos que todos esses aspectos, eu vou procurar responder, os economistas também se preocupam em caracterizar a situação, porque relativamente a esta questão do trabalho, remoto, ou do trabalho presencial ou híbrido, há há muito senso comum e às vezes há uma discussão que é pouco baseada na investigação, na análise, na consulta de dados. E eu queria, para dizer que existem em primeiro lugar diferentes experiências, e já vou dizer isso, consoante os setores, e acho que os meus colegas que me antecederam já chamaram a atenção para particularidades não apenas das profissões, mas para segmentos das profissões, não é? Pode haver componentes que sejam diferenciadas, mas eu queria citar, aliás, um trabalho que eu até li recentemente, e se me permite, eu trouxe aqui duas, que é no fundo isto, é na Índia, é um trabalho feito por investigadores do MIT e da Sloan School of Management, que precisamente procura discutir os efeitos sobre a produtividade do trabalho remoto ou do trabalho presencial. E eles aplicam isto à indústria da introdução de dados na Índia, como sabem, mobiliza milhões de pessoas e, portanto, é um universo, é um universo e, por outro lado, também é um aspecto muito importante em termos de fazer estes estudos, não é? E, portanto, estes investigadores, o que é que eles concluem, não é? Isto é um artigo agora de 2023. Em primeiro lugar, concluíram que a produtividade dos trabalhadores designados aleatoriamente, eles utilizam uma metodologia que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é o chamado RCT, ou Randomized Control Trial, que aliás os médicos também utilizam muito isso para ver a questão dos medicamentos e dos seus efeitos, que eles utilizam essa metodologia que no fundo trazido para português é teste de controle aleatório. Portanto, eles fazem isto a partir de amostras, aleatórias e de ter grupos de controle para fazer, de facto, este trabalho, e concluíram que a produtividade dos trabalhadores designados aleatoriamente, isto é uma experiência feita, não é? Uma experiência feita, para trabalhar em casa é 18% menor do que no escritório. Portanto, isto é uma conclusão para a Índia, vale o que vale, como é óbvio, não podemos generalizar, mas é isto que chega. E mais, que 2/3 dos efeitos desta menor produtividade manifestam-se a partir do primeiro dia de trabalho e o restante devido à aprendizagem mais rápida dos funcionários de escritório ao longo do tempo. Aliás, eu aqui na Índia é muito curioso, porque isto é o trabalho doméstico, podem ver que eles estão profundamente empenhados na profissão e no exercício das suas funções, mas isto é o trabalho, na empresa, não é? Enfim, as diferenças não são muito significativas, é evidente que é a Índia, mas eu acho que é interessante, não é, para comparar o ambiente de trabalho doméstico e o ambiente de trabalho, e isto faz parte do artigo. Isto faz parte do artigo, mostrar, de facto, estas diferenças. Mas o que é que eles dizem mais e que é interessante? Que encontram igualmente efeitos de seleção negativos para o trabalho em escritório, neste sentido. Os trabalhadores que preferem o trabalho em casa são 12% mais rápidos e mais precisos. Digamos, se eles, em vez de trabalhar no escritório, trabalharem em casa. Quer dizer que há uma predisposição por outros fatores, que não da organização económica, talvez até em termos pessoais, terem filhos, não terem, serem mulheres, serem homens, que implica para isso. Enfim, eu não estou aqui a dar a apresentação do trabalho
apenas alguns flashes, não é? Porque evidente que o trabalho é muito mais complexo e encontraram também uma seleção negativa, como eles dizem, no tratamento de trabalhadores que preferem trabalho em casa. São muito menos produtivos em casa do que no escritório. Ou seja, mesmo aqueles trabalhadores que preferem trabalhar em casa, comparativamente com o trabalho que eles prestam em casa e que prestam no escritório, são menos produtivos em casa do que no escritório. 27% menos em comparação com 13% menos para os trabalhadores que preferem o escritório e que são mandados para casa. Estão a ver, portanto, a diferença que tem a ver, mesmo o indivíduo que prefere no escritório e que vai para casa, acaba por ser menos produtivo, 13%, enquanto que os outros são 27% menos produtivos. São dados extremamente interessantes. Bom, outros trabalhos chegaram a conclusões idênticas e, portanto, isto são em trabalhos ainda, enfim, que estão a pegar nos dados. Pode haver questões muito diferentes, mas importa aqui ter presente isto. Isto é a primeira ideia que eu queria deixar, que a investigação aponta para que o trabalho doméstico tem efeitos negativos em termos da produtividade, a nível da empresa e, obviamente, em termos globais. Depois, a minha experiência como docente. A minha experiência como docente, também que é importante, sou economista, sou professor universitário e fui obrigado, enfim, a fazer ensino à distância, não é? E, de facto, a adaptação à tecnologia foi fácil, não só para mim, como para toda a gente, mas os resultados é que foram extremamente negativos. Houve uma redução substancial do aproveitamento da parte dos estudantes, mas muito substancial, não é? E, de facto, eu em casa tinha 2 estudantes universitários, tinha outros mais velhos, mas são universitários e vi como é que eles saíam para ir ter as aulas, não é? Levantavam-se da cama, em pijama, para a sala, ligavam a televisão, pegavam no telemóvel e ouviam o professor. Ora bem, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. É evidente que isto não pode deixar de ter efeitos em termos da aprendizagem. Agora, a questão é esta. O problema é que nós, professores, estávamos desajustados porque as metodologias que nós estávamos a utilizar online eram exatamente as mesmas que estávamos a utilizar em termos de presenciais. Isto é completamente fora, porque cá está uma das coisas importantes é nós conseguirmos dar o salto e estudar novas metodologias que permitam aproveitar todo esse efeito. E depois, enfim, não quero mobilizar e só para terminar, queria deixar relativamente àquela questão da relação de um economista famoso que morreu agora no final de 2023, que é o Robert Solow, que é um dos grandes teóricos do crescimento, aliás, há quem diga que é mesmo o fundador da teoria do crescimento, em que ele era docente do Departamento de Economia do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, em que ele dizia o seguinte, que é uma coisa muito interessante, que preferia despender o seu tempo a discutir com o estudante brilhante do que a fazer papéis medianamente interessantes, ou papers, artigos medianamente interessantes. E o que é que ele dizia? Esta história é isso, porque as grandes ideias não surgem frequentemente, as grandes ideias surgem ocasionalmente. E é precisamente do debate, da troca de experiências, do relacionamento, que essas ideias surgem. Portanto, o aspecto qualitativo. E muitas vezes da própria presença física, do controle, ver a reação, o pestanejar, é fundamental para muitas vezes produzir aqueles cliques. Portanto, ou seja, isto tudo para dizer o quê? Para terminar. Há outras questões que eu não vou agora desenvolver, mas acho que esta questão do Solow, que é um especialista em crescimento e, portanto, também a questão da produtividade, ele próprio, na sua experiência enquanto professor e investigador, chama a atenção precisamente para isso, para a importância do trabalho e da relação coletiva. Agora, o que é que está aqui em causa? Ou seja, para mim, esta flexibilidade é um aspecto muito importante, é extremamente positiva para o futuro. Agora, o que é que nós temos que fazer? É encontrar novas metodologias, é adaptarmos, é evoluirmos também, no sentido de não projetarmos para novas tecnologias as experiências que nós utilizámos antes. Isto, aliás, é uma coisa que sempre existiu na humanidade, este confronto entre as tecnologias e os hábitos que nós temos, as relações que nós temos. E, portanto, é um desafio que nós temos pela frente. E ficava por aqui. Muito obrigado. Muito bem. Excelente testemunho. De facto, quer dizer, eu estou entusiasmado, não é, com a diversidade dos testemunhos. Porque, de facto, o que nos diz é também a minha percepção. É que, de facto, quer dizer, em média, a produtividade, a focagem, etc., é diferente se está presencial ou não. Em média. Há contextos e contextos. Mas disse uma coisa que eu reputo muito importante. O que me entusiasma é que tem muita matéria para endereçar ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que, enfim, sendo psicólogo, terá aqui algumas respostas. É que, de facto, é verdade isso. Por exemplo, dar uma aula a não sei quantos estudantes, a umas dezenas ou até centenas que estão do outro lado do computador e que farão aquilo que nós faríamos com aquela idade. Comem pipocas, ligam a televisão, ligam o telemóvel, desligam, vão à casa de banho. Que coisa que não fazem numa sala de aulas, não é? E, por exemplo, nós numa sala de aula podemos sempre dizer, então, João, podemos fazer ali, no computador não fazemos isso.
no ecrã. E, portanto, isso é uma coisa que eu reputo muito importante, é que nós tendemos a mimetizar aquilo que são as nossas metodologias num contexto operacional completamente diverso. E, portanto, porventura até estamos a ser injustos face às novas metodologias. Mas, quer dizer, significa que não estamos lá no ponto ainda. É preciso nadar aqui outro salto. E eu agarro nesta deixa e ao senhor bastonário da Ordem dos Psicólogos, que eu intencionalmente deixei para falar em quarto lugar, tenho aqui trabalhos dobrados ou mais do que isso. Primeiro, naturalmente, dar-nos também o testemunho relativamente a esta dinâmica, o que vem aí, da sua classe profissional, dos psicólogos, como é que eles trabalham também, não é? Mas depois, mais do que isso, como os psicólogos têm a importância que têm, por exemplo, no contexto do recrutamento, não é? Quer dizer, que relatos é que vos chegam, não é? Face àquilo que são as perspectivas e as aspirações das pessoas hoje, quando vão trabalhar. Porque eu até sou capaz de admitir que as pessoas hoje, isto é da natureza humana, se acharem que é um bocado mais conveniente ficar uns dias em casa, fazer lá, ficam. Não sei, e isso é um desafio que lanço, não sei se com o decorrer do trabalho, a tal desconexão da pessoa que está mais integrada, menos integrada, fala com o colega, tem mais cultura, mais colegialidade, não sei se essa primeira aspiração se vai manter ou se não começa a querer algo diferente, não é? Este é o desafio que lanço, que não é pequeno. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, para estar aqui, com muito gosto. Pois, para começar pelos psicólogos. Os psicólogos, de facto, adaptaram-se muito rapidamente, em pandemia, à necessidade de fazer intervenção à distância e nós fizemos, inclusivamente, um estudo para perceber qual é que era a dimensão dessa adaptação. E estamos a falar de uma realidade pré-pandémica em que cerca de 10% da profissão utilizava tecnologias para trabalhar à distância e quando em setembro de 2021 questionámos, estávamos a falar de quase, não era, mas quase 100%, quase 95% ou 96% da profissão fazia a intervenção à distância. Muito provavelmente, face àquilo que era a atitude que os profissionais tinham face à intervenção à distância, esse número terá reduzido, não tenho dados atuais sobre como é que isso está, mas a redução nunca foi, nem pouco mais ou menos, e aquilo que é a informação também empírica que vamos tendo, não foi nem pouco mais ou menos para os números anteriores à pandemia, bem pelo contrário. Sabemos também que as intervenções, e a pandemia nesse aspecto foi muito útil para acelerar conhecimento, as intervenções acabam por ter efetividade na maior parte das situações, com grande parte das pessoas, não com todas as pessoas, não com todas as situações, mas têm efetividade feitas também à distância, e isso com enormes vantagens para todos, para os profissionais e para as pessoas. Havia muitas iniquidades no acesso aos profissionais, em termos de distribuição geográfica, por exemplo, isso foi ultrapassado por via desta nova realidade e, portanto, foi uma dimensão positiva disso mesmo. E foi tudo bastante rápido. Nós tivemos que fazer também uma outra coisa ao mesmo tempo, é que nós fomos chamados a ajudar nos processos de ajustamento e de adaptação em múltiplos contextos que eram necessários de fazer precisamente também pela intervenção à distância, não só por causa disso, mas pela intervenção à distância também. E por isso também foi necessário rapidamente preparar os profissionais para esse outro tipo de trabalho, que é para ajudar os outros nesta nova realidade. Aliás, até relativamente ao teletrabalho, que teve aqui a ser falado, nós, durante a própria pandemia, produzimos um documento com algumas recomendações com aquilo que era o state of the art da altura em termos de conhecimento científico, de psicologia, recomendando o que é que poderiam ser boas práticas para esta adaptação ao teletrabalho. E, portanto, numa lógica de apoio à sociedade em geral nesse processo adaptativo. Portanto, a profissão tem se adaptado e adaptou-se muito rapidamente a essa realidade, bem como as questões da tecnologia também têm feito um caminho que nos últimos tempos tem sido até mais acelerado. E eu diria que até, relativamente ao nosso país, nós, apesar de termos um mercado pequeno, somos um país com 10 milhões de habitantes, portanto o mercado é pequeno, quando comparado com quem puxa verdadeiramente pelo conhecimento científico ainda hoje na nossa profissão, que são os mercados norte-americanos, anglo-saxónicos de uma forma geral,
O que acontece é que, apesar do grande conhecimento estar a ser produzido nestas zonas geográficas, mesmo na ligação entre psicologia e tecnologia, a outros níveis que não simplesmente enquanto meio, veículo para a intervenção, mas, por exemplo, na incorporação de conhecimento. Repare, psicologia muito sucintamente, a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Já agora aproveito para enquadrar que a psicologia não é uma ciência relacionada com a atividade clínica, pura e simplesmente. Isso é uma limitação muito grande daquilo que é o escopo da ciência e da profissão e, portanto, o que nós estamos a falar é de conhecimento aplicado para essa matéria. E isso há muito tempo que tem vindo a ser aplicado até no desenvolvimento da inteligência artificial. Os algoritmos, na sua construção, usam conhecimento da psicologia e mais, agora recentemente até o fundador do ChatGPT dizia a propósito do que já estava a ser encontrado no desenvolvimento destes novos modelos de linguagem, que necessitava da aplicação de modelos da psicologia para conseguir entender o que é que se estava a passar dentro dessa caixa negra que eram esses modelos de linguagem. Portanto, a adaptação está a acontecer e em Portugal, em particular, até chamava a atenção para o desenvolvimento que nós estamos a ter na própria formação dos profissionais, logo no início, no âmbito dos seus anos profissionais júnior, com a introdução, muito recentemente, da realidade virtual para o treino dos próprios profissionais. E nisso somos pioneiros em todo o mundo, não há mais nenhum país do mundo a fazer isto. Há quem o faça com aplicação clínica noutros países, os softwares são desenvolvidos noutros países, mas nós desenvolvemos, em conjunto com a Universidade Portuguesas, um software próprio e cenários próprios de realidade virtual para o treino de profissionais. E, portanto, os psicólogos nessa matéria estão a fazer caminho e a tentar ajudar no caminho também dos outros. Fizemos sair um documento muito recentemente, em setembro, sobre precisamente o fator humano na transição digital, onde fomos buscar o conhecimento mais recente produzido pela psicologia para esta questão da transição digital e, em particular, para a inteligência artificial. O crescimento de produção científica nessa matéria na nossa área tem sido enorme. A psicologia transformou-se numa das 5 ciências hub e, portanto, ciência de referência para as outras ciências e, portanto, isso vai se refletir também na profissão. Quanto à questão da profissão em si e sobre o que é que ela está a fazer, ficavam por aqui. Quanto à questão daquilo que se vê no mercado de trabalho, no trabalho dos psicólogos, particularmente a questão de recrutamento que falou, o que nós vemos é uma mudança que tem mais enfoque em termos geracionais. É verdade que a geração Z apresenta aqui diferenças substanciais em média relativamente às preferências que tem sobre o que idealiza do seu espaço de trabalho, das suas experiências, muito mais à volta de mudança e, portanto, à procura de experiências diferentes e claramente com uma perspectiva de que vai ficar algum tempo, não muito, no mesmo sítio e que quer experimentar mais e quer ter diferentes experiências e perspectiva que pode vir a ter, de facto, diferentes profissões, ou mesmo que não tenha diferentes profissões, ter muitas experiências diversificadas em áreas diferentes de trabalho dessa mesma profissão, isso claramente. Algo que, até para nós, foi surpreendente, o facto de aparecer no top 3 das suas preocupações, se as entidades empregadoras têm preocupações ou não com a saúde mental no local de trabalho. Isso foi uma novidade dos inquéritos a nível mundial que foram feitos pelas grandes consultoras. Já havia mudanças da geração dos millennial em alguns aspectos mais específicos, mas não nesta natureza assim, e claramente nós estamos também perante vinculações diferentes às organizações. E eu acho que as organizações têm que se adaptar àquilo que é uma nova forma de olhar para o trabalho. Não vale a pena estarmos muito a queixarmos de que isto está a acontecer. Isto está a acontecer de facto. Temos que encontrar, como dizia o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, tal e qual como relativamente à questão do teletrabalho, onde cada contexto poderá ter mais aplicação ou menos, em maior ou menor medida, e inclusivamente haverá pessoas que se adaptam muito melhor do que outras e cada vez mais este tailor-made é crítico.
a verdade é que também é necessário que as organizações, de uma forma geral, olhem para a captação de talento e para a vinculação do talento. Eu utilizo propositadamente o termo vinculação e não retenção, que me parece uma coisa assim um bocadinho à bruta. E porque muda de facto a mentalidade, porque a ideia é vincular, a ideia não é reter. Nós não queremos que fiquem lá, seja lá como for, nós queremos que eles que se sintam vinculados, e isso é uma mudança também de paradigma na forma como pensamos como é que estas pessoas podem ser atraídas para as organizações. De facto, toda a preocupação de conciliação, e não é só de conciliação, nós focamos-nos muito, e percebo porquê, na conciliação trabalho-vida pessoal, e tem-se feito avanços nessa matéria que são importantes, mas eu não posso deixar de chamar a atenção para que a conciliação do trabalho e vida pessoal é um dos muitos riscos psicossociais existentes no trabalho, que cada vez mais as pessoas valorizam e dão importância e estão preocupadas que estejam a ser acautelados e que estejam a ser geridos. E, portanto, eu remataria com esta questão para já. A gestão da própria mudança é aquilo que nos parece cada vez mais importante no mercado de trabalho, que as empresas têm que conseguir fazer mais e melhor. A gestão da mudança implica mais conhecimento sobre como é que as pessoas se comportam, como é que elas percepcionam o mundo à sua volta, como é que elas tomam decisões. Claramente, a gestão da mudança, como tudo na vida, pode ser feito intuitivamente, mas também tem conhecimento científico que pode ser aplicado e que muitas vezes está a ser desperdiçado, porque é pouco aplicado ainda para aquilo que é necessário, mais ainda num mundo VUCA como é aquele que temos hoje. Quer dizer, com a velocidade que já foi aqui falada de mudança permanente, com ambientes cada vez mais complexos, essa necessidade é maior. E é por isso, talvez, que a Harvard Business Review, agora em 2023, tinha um trabalho muito interessante sobre o que consideravam ser uma metacompetência, que era a metacompetência da versatilidade. E a versatilidade é exatamente essa capacidade de nós lermos e agirmos rapidamente utilizando competências complementares relativamente aos processos de mudança, ou seja, para processos de mudança utilizar competências muito diversificadas, que podem ir desde a dimensão operacional até a dimensões estratégicas, mais facilitadoras ou mais diretivas. Bem, muito obrigado. Agora teve aqui um bocadinho mais de tempo, depois vamos ter que ficar aqui com débito, mas eu achei que era importante o que estava a dizer. Eu também pedi trabalhos, digamos, dobrados e, portanto, acho que respondeu muito bem. Para mudarmos de tema, mas ainda para fechar isto, de facto, acho que foi importante esta, digamos, diversidade de pontos de observação em relação ao tema do trabalho remoto, mas há uma reflexão que eu, enfim, uma questão que eu deixo, que não vai ser para responderem agora, mas que deixo, digamos, aqui este nosso encontro, é que uma das vantagens que é apontada, ou a principal vantagem que é apontada relativamente ao trabalho em casa, não é? Portanto, é a flexibilidade. Portanto, eu posso ajustar, trabalhar um bocado fora de horas, etc. Não é? Pronto. E depois ao trabalho presencial naqueles horários, não é? E depois ao híbrido, uns dias lá, outros dias cá. Mas, por exemplo, vejo trabalhar-se muito pouco na flexibilidade no local de trabalho. Portanto, a flexibilidade em casa é importante, não é? Eu tenho uma coisa, vou buscar o filho ali, etc. O que causa alguma dispersão, como já vimos, é factual, quer dizer, mas a flexibilidade no local de trabalho, por exemplo, o escritório, em vez de estar aberto das 9 às 5, estar aberto das 7h30 às 22h, por exemplo, não vejo essa dimensão a ser trabalhada. Eventualmente é um caminho que pode eventualmente conduzir-nos a este tal ponto de equilíbrio que é diferente em diferentes profissões. Vamos mudar de tema e vamos ao tema que já foi aqui aflorado de resto, o tema do digital e o tema da inteligência artificial, não é? Bom, a pandemia mostrou-nos que nós temos ou tivemos que trabalhar a partir de casa, mas mostrou também que muito rapidamente fomos capazes de criar ferramentas, seguramente imperfeitas ainda, mas que nos permitissem, do ponto de vista digital, trabalhar à distância. Bom, a digitalização é uma realidade, não fazemos nada sem digital, estamos todos com os telefones nas mãos, temos aqui o escritório no nosso telefone, não é? O escritório de antes era uma sala, depois passou a ser uma secretária, depois passou a ser um computador e uma impressora, não é? Por aí fora, um tablet, e agora está aqui nesta caixinha. Um dia destes não sei onde é que acaba, se calhar está aqui neste bolsinho. Bom, mas na verdade há quase um twin digital, não é? Um gêmeo digital daquilo que nós fazemos, não é? Agora, o desenvolvimento mais recente é aquilo que assusta mais as pessoas, que é a inteligência artificial.
Ou seja, é nós termos máquinas que de alguma forma mimetizam as lógicas de raciocínio e incorporam o conhecimento, são treinados, como o ser humano é treinado, para incorporar conhecimento para dar determinadas respostas. E que em cima disso, esse é que é o milagre, falam linguagem corrente. Eu pessoalmente falo muito com o GPT, mas falo mesmo muito com ele. E ele desafia muito. E um dos meus exercícios é encontrar falhas. Aposto que ele já encontrou muitas falhas em mim, seguramente, não é? Há pouco fiz uma pergunta, diz-me 10 factos relevantes sobre a vida do Cristiano Ronaldo. Bem, o GPT, por ali fora, disse que é não sei o quê, ganhou não sei quantas botas, não sei o quê, não sei quantas Champions, não sei quantos gols. E no meio daquelas 10 diz assim, foi medalha de bronze ou de prata nos Jogos Olímpicos, não sei do quê. E eu que acho que sei alguma coisinha de desporto, sei que o Cristiano Ronaldo nunca ganhou uma medalha olímpica, nunca jogou numa equipa olímpica. E perguntei-lhe logo a seguir, are you sure? Tens a certeza sobre a medalha olímpica? E ele imediatamente reconheceu o erro, imediatamente. Logo, não, ainda bem. Ele tem ali uma expressão que repete, ainda bem, obrigado por ter, não sei o quê. Não ganhou. Numa outra ocasião, eu lancei-lhe um problema de engenharia, Fernando. Disse assim, numa praia com 100 metros por 20 metros, quantos grãos de areia é que há? E ele disse-me assim, explicou-me lindamente a metodologia. Depende das pessoas, explicou, fez a metodologia. Eu disse assim, ok, então para valores médios do grão de areia, diz-me quantos grãos de areia é que há. Ele fez as contas, tudo impecável, deu-me o resultado. No início das contas, ele disse-me que um grão de areia é 1 milímetro cúbico. 1 milímetro cúbico. Que é a mesma coisa de que, escreveu ele, 0,000001 metros cúbicos. Estava errado, falhava por 1000. Precisa de mais 3 zeros para fazer a conversão, metro cúbico, portanto 3 casas. Eu tens a certeza sobre a conversão? E ele imediatamente, tens razão, enganei-me, é isto. E depois refez as contas todas bem. Isto para dizer o quê? Evidentemente que, portanto, do ponto de vista das respostas metodológicas e concretas, que é uma máquina potentíssima, quer dizer, é na hora, quer dizer, não, para fazer aquilo tudo uma pessoa normal, um profissional, demora, enfim, muito mais e provavelmente engana-se. Mas aquela máquina engana-se também, engana-se em coisas básicas, como, por exemplo, converter 1 milímetro cúbico para 1 metro cúbico. Não é? Ou dizer-me que o Ronaldo ganhou uma medalha olímpica quando ele nunca jogou nos Jogos Olímpicos. Quer dizer, é um bocadinho grave, não é? Bom, e portanto vamos ao tema da inteligência artificial e da digitalização. Eu encontrei um estudo, como a maior parte desses estudos, muito focado na realidade norte-americana. E a realidade norte-americana é norte-americana, não é o mundo. Tem a sua importância, a sua dimensão, mas não é o mundo. E que mostrava quais eram as profissões que podiam estar mais afetadas pela inteligência artificial, no sentido de replaceable, ou seja, das pessoas que podiam ser quase totalmente ou fortemente substituídas por uma máquina de inteligência artificial. Falava-me de advogados, mas eu aí coloco o contexto, porque se calhar a máquina substitui em alguns contextos, mas não noutros, porque o direito é diferente em diferentes países, como sabemos, não é? O edifício legislativo, não é? Falava em economistas, gestores, falava um bocadinho em menos dimensão em psicólogos, não é? Falava muito em técnicos de contas, etc. Dizia que isso eram substituídos também. Falava pouco nos médicos, ao nível do diagnóstico. E, portanto, a ameaça está aí. E a minha pergunta é sempre esta, mas nós vamos ser, como o ChatGPT se engana também, no futuro enganar-se-á muito menos, mas se engana também como as pessoas se enganam em coisas básicas, nós vamos ser substituídos por máquinas, bots de inteligência artificial, ou nós vamos ser supervisores de máquinas de inteligência artificial. Como é que é no direito? Eu gosto desta parte, diz que são sempre os advogados que estão sob ameaça, não é? Especialmente quando nós temos uma profissão onde normalmente existem 3 opiniões quando estão 2 juristas, não é? Portanto, e é sempre interessante ver como é que pensam sempre que a advocacia é dispensável, mas não é. Eu acho que estas ferramentas... Não, peço desculpa, não é a advocacia que seja dispensável. Não, é de acordo com a máquina. Não, de acordo com a máquina, nós somos perfeitamente dispensáveis. E isso, para um advogado, seria sempre objeto de recurso, não é? Portanto, por aí também estamos nessa matéria. Mas o que é que eu queria dizer relativamente a isto? É evidente que, e por acaso, não é por acaso, que este tema tem estado a ser debatido dentro da Ordem dos Advogados. Aliás, amanhã vamos ter uma enorme conferência sobre este tema,
sobre os confrontos que tem a profissão com estas novas ferramentas da inteligência artificial. Vamos ter uma conferência, como dizia, com a Federação de Barro de Europa, portanto todas as ordens europeias representadas na Federação vão estar em Portugal, com os cientistas e a debater as questões da ética, as questões da necessidade que temos de recurso para auxiliar a profissão. Vamos lá ver. Não me parece de todo, se quer saber a minha opinião sobre a substituição de um profissional, que é um profissional essencialmente intelectual, não me parece que isso possa ser pelos motivos até que acabou de elencar, não é? Portanto, quando nós pedimos alguma coisa à máquina, portanto, uma resposta jurídica não é nunca uma resposta exata. Portanto, nós temos vários caminhos ao nosso dispor para conseguir chegar a um objetivo. Por outro lado, e como afirmou agora mesmo e muito bem, os ordenamentos jurídicos são todos diferentes, portanto, e daí também a dificuldade que temos de adaptação dos profissionais aos vários ordenamentos jurídicos que existem pelo mundo inteiro, na Europa e pelo mundo inteiro, e os advogados portugueses são advogados europeus, mas isso não quer dizer, portanto, nós conhecemos a legislação europeia, mas não quer dizer, por exemplo, que depois, processualmente, nos diferentes países, não tenhamos que nos adaptar às realidades processuais desses ordenamentos jurídicos, o que não é fácil, portanto, isto não é uma ciência exata. E por aí começamos. Agora, se me pergunta que estas ferramentas podem auxiliar de uma forma muito contundente a prática da profissão, não só da advocacia, mas também de outras profissões jurídicas, é evidente que sim. Nós, hoje em dia, quando queremos fazer uma pesquisa de jurisprudência, naturalmente que não tem nada a ver com aquilo que era noutros tempos em que íamos ver os calhamaços que tínhamos dentro dos nossos escritórios, da jurisprudência toda em papel, e neste momento aquilo que fazemos é colocar palavras-chave e vai-nos à procura da jurisprudência que nós queremos para verificar e também na forma de disponibilizar esta jurisprudência, se quiser dizer assim. Por exemplo, neste momento está a trabalhar o Conselho Superior da Magistratura e também o Ministério da Justiça em anonimizar a diversa jurisprudência que está disponível a partir da primeira instância para deixar disponibilizada a todos os profissionais que precisam dela e que são essenciais para aquilo que são os seus trabalhos. Há muitas matérias dentro de um escritório de um advogado e dentro de uma sociedade de advogados que podem ser mecanizadas com recurso a essas ferramentas e então diríamos nós que é absolutamente essencial que os advogados e as advogadas deste país conheçam esses mecanismos para lhes facilitar o trabalho. Não é? Portanto, utilizando como ferramentas de auxílio e não de substituição. Até porque uma máquina não tem, por exemplo, que cumprir com regras de ética e de deontologia, não é? E, portanto, essa é a do profissional. E, portanto, nós até podemos programar, mas lá está, e voltamos à mesma, não é uma ciência exata. O que é um conflito de interesses? Se eu estou ou não estou dentro do limite, aliás, essa questão coloca-se até nas próprias ordens e vamos falar sobre isso em termos dos estatutos, vão estar pessoas que não conhecem as profissões dentro dos órgãos, como é que vai ser um julgamento, por exemplo, de uma matéria deontológica de quem não conhece a profissão, de quem não conhece a prática profissional? E assim estamos nós com as máquinas, portanto, nós podemos programar as máquinas, mas as máquinas dão-nos resposta de acordo com a programação que nós inserimos. Não é a mesma coisa quando nós estamos a falar de um ser humano. Além de que, e no que diz respeito à advocacia, por exemplo, o relacionamento interpessoal que existe entre um advogado e o seu constituinte é absolutamente essencial para o bom exercício da profissão. Existem ótimos profissionais que não conseguem depois ter aquele relacionamento e aquele sentimento de confiança, e isso é fundamental para o exercício da profissão. A falta de confiança, por exemplo, é suficiente para que não consigamos fazer bem o nosso trabalho. Eu não confio no meu cliente e o meu cliente não confia no meu aconselhamento. Temos que nos afastar do processo. Não é uma máquina que vai decidir isso. Essa situação é também emocional do próprio profissional e também do seu constituinte. Tem que se criar uma relação de proximidade e de confiança para que o constituinte confie totalmente no profissional. Isso não pode acontecer com uma máquina, não é? Portanto, eu tenho que estar sensível à realidade do meu constituinte, até porque a profissão de advogado é muito difícil nessa matéria. Nós não defendemos sempre pessoas boas, não é? Nós defendemos e temos que defender, no âmbito do Estado de Direito, pessoas que cometem crimes, alguns deles muito graves e que são repugnantes a nós próprios. O que é que diria, se calhar, eticamente uma máquina? Até podia dizer, não assume essa defesa. Mas então depois onde é que ficam os valores do Estado de Direito democrático e aquela circunstância que nós temos, que mesmo o crime mais hediondo exige uma defesa, e uma defesa altamente qualificada e altamente técnica, dentro daquilo que são os parâmetros da lei do processo. Portanto, respondendo à sua questão,
Não me parece que a nossa profissão corra esse risco de ser substituída por máquinas, mas naturalmente vamos ter todos e todas nos adaptarmos a estas realidades, utilizando-as como ferramentas, respeitando sempre os códigos deontológicos e os códigos de ética de cada profissão e exponenciando também aquela que é a nossa capacidade em termos profissionais para, por exemplo, darmos resposta a muitas coisas. Hoje já é possível responder a e-mails, que eu, aliás, estou muito interessada em conhecer essa técnica, porque como recebo centenas e centenas de mails, há muitas coisas que nós podemos fazer que ele vai buscar por aproximação e responde aos e-mails, não é? Por exemplo. Mas eu tenho de saber se aquilo é fiável, porque as respostas não são sempre as mesmas. Muito bem, e, portanto, mas pode ajudar e pode ajudar muito. Se calhar com menos emoção, com mais materialidade estão os engenheiros, não é? Não acho fácil construir automóveis ou construir edifícios ou construir outras coisas remotamente ou através de inteligência artificial, mas como o Fernando referiu há pouco, há muito aspecto do serviço, há muito projeto, não é? Quer dizer, a componente digital, ou se quisermos imaterial do ato de engenharia, ao longo do tempo ganhou muito espaço, não é? E vão haver máquinas, Fernando, na perspectiva da Ordem dos Engenheiros, ou na tua perspectiva, que substituirão os engenheiros, ou em que é que ficamos? Ora bem, os engenheiros não. Agora, a digitalização tem vindo progressivamente através daquilo que é a intervenção dos engenheiros, essencialmente dos engenheiros, ou pelo menos da dimensão tecnológica onde os engenheiros fazem parte do processo, e a maior parte, tem vindo a ganhar dimensão, como muito bem foi dito pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, como ferramentas de apoio à decisão. Mas uma coisa são as ferramentas de apoio à decisão, e atenção que aqui estamos a falar em todo o ciclo do processo, e nós hoje em dia temos o 4.0, que é a digitalização, até de forma aprofundada, mas também temos o 4x4, o 4x4, o todo terreno, em muitas operações. Aliás, na construção, nós até temos a transversalidade do 4x4 até o 4.0. E, portanto, existem aqui subníveis de digitalização, de desmaterialização, de modelização, que paulatinamente vão ocupando algum espaço. Só que a desmaterialização não faz com que necessariamente se diminua o número de pessoas envolvidas num processo. No caso da construção, por exemplo, ou de uma indústria, provavelmente na mecanização e na robotização, sim senhor. Mas depois, nos aspectos da decisão, ou na forma como essas máquinas são construídas para dar resposta, construídas e programadas, atenção, para dar resposta a essa desmaterialização depois no local, também é feita por pessoas. E é preciso ter isso em conta. Portanto, eu não estou muito preocupado, num médio prazo, com a diminuição de profissionais, principalmente das profissões qualificadas, que são estas, em alguma operacionalização eventualmente sim, mas também cada vez menos há operários. Nós temos grande dificuldade de recrutar operários em Portugal. As pessoas desta geração são praticamente, ou pelo menos comparativamente à geração anterior, muito mais qualificadas, portanto também não querem ir para as operações, e daí se calhar haver alguma substituição por máquinas, mas a verdade é que nós, depois temos 5.0, que é a tal inteligência artificial, nós vamos a caminho dessa inteligência artificial, mas aí também há um problema de confiabilidade. Nós não estamos preparados, os humanos, na tecnologia de ponta, para viajarmos num avião sem piloto e confiarmos a mecânica desse mesmo avião a máquinas. Não vamos, só se não soubermos. Provavelmente o avião já vai sozinho com 2 pilotos lá sentados, mas eles têm que lá estar. E essa é a diferença da confiabilidade e da decisão. Nós temos de ser decisores do processo. E atenção, que os exemplos que destes é do ChatGPT, temos no dia-a-dia muito mais simples. Ainda há pouco li um artigo, mas acontece-nos no dia-a-dia, de utilizadores do Waze de Joanesburgo para Pretória, que o Waze os mandou pelo Soweto e foram assassinados. Entraram em bairros que não podiam entrar. Porquê? Porque a decisão foi da máquina e não existe a triagem humana, ou seja, se fossem eles próprios a decidir, não iam por ali.
como já nos aconteceu aqui certamente em Portugal, de irmos por caminhos que até nem cabem ao carro. A mim já me aconteceu, pelo menos. E, portanto, porque confiei na inteligência artificial, ou pelo menos na máquina ou no digital. Sob esse ponto de vista, ainda há um caminho largo a percorrer. Depois há o tal 6.0, que é a autointeligência, que já não será para a nossa geração, se calhar nem para a dos nossos filhos, ou pelo menos no geral e no total, pode haver um outro ponto que sim, mas neste caso particular eu estou claramente convicto que o 4.0 e o 5.0, se bem geridos e com conhecimento, a evolução do conhecimento de facto, mas como ferramentas, não invalidam o futuro das profissões, nem a capacidade de decisão humana que tem que existir, e não é só no fim da cadeia, é em todo o processo iterativo. Muito bem, Fernando, obrigado. E os economistas? Vamos ter máquinas a decidir os destinos das nossas organizações, das nossas empresas? Bom, em primeiro lugar, a relação do ser humano ou do homem com a tecnologia, o que está a acontecer hoje não é nada que não tenha acontecido praticamente desde o início da humanidade. Aliás, é semelhante a esta desconfiança relativamente do ser humano em relação ao produto da sua criação, que é a tecnologia, é um bocado, e a possibilidade da tecnologia dominar o ser humano, é um bocado da relação do homem com a religião ou com os deuses. Cria-os à sua semelhança e depois passa, de certa maneira, a ser subordinado por eles. E aí existe o medo de que, para além, enfim, da figura mítica dos deuses, ou do Deus, enfim, consoante que se queira, também a própria tecnologia acaba por se impor isso. Portanto, eu acho que isso é inerente ao ser humano. Eu queria chamar a atenção aqui para um livro que é fabuloso e acho que toda a gente devia ler ou reler, enfim, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que precisamente discute as questões das distopias que podem existir na relação do homem com a natureza, com a tecnologia. E, de facto, enfim, é a ideia de uma sociedade que é organizada, no fundo, toda em função da tecnologia, em que o homem vai perdendo a capacidade, o próprio homem utiliza a tecnologia para mudar, para, digamos, adaptar o homem e para fazer com que, no fundo, como ele diz, que toda a gente se sinta feliz com aquilo que é destinado a fazer, não é? Ou seja, todos nós devíamos estar satisfeitos e muito agradecidos e contentes por fazermos o que fazemos, seja lá em cima no topo a dirigir, seja cá em baixo, digamos, a limpar casas de banho, não é? E, de facto, toda a gente e toda a sociedade é manipulada, treinada, até a própria procriação é desviada da relação amorosa ou da relação sexual, que praticamente é feita, digamos, através de processos de engenharia, da botica, etc. Não é? Bom, isto é uma visão extremamente distópica, mas digamos que, isto para dizer o quê? Que o problema não é da máquina, da relação do homem com a tecnologia, é de facto a possibilidade de alguém estar do poder e aproveitar isso para exercer um domínio. Não é? E de facto isso pode existir. E portanto, hoje, quando nós estamos a olhar para aquilo que está a passar na nossa sociedade, efetivamente existem elementos de preocupação, algumas delas que nós nem nos apercebemos e nem temos consciência disso, mas que paulatinamente estão a ser construídos, não é? E, enfim, eu não quero aqui entrar em polémicas, mas tudo aquilo que diz respeito hoje em dia ao politicamente correto, ao movimento woke, etc., em muitos domínios já aponta precisamente para isso e nós não nos apreendemos. Nós ainda estamos muito prisioneiros das ideologias convencionais, da esquerda, direita, mais à esquerda, mais à direita, e esquecemos muitas vezes os processos transversais que estão a ocorrer na sociedade e que apontam já para transformações que podem ser extremamente negativas. Não é? E, portanto, este aspecto digamos assim, de ter consciência, não é? De que as coisas podem provocar um efeito e podem provocar o seu efeito contrário, é muito importante, e daí a importância da organização social, da discussão, da consciência e da atuação no sentido de aproveitar aquilo que a tecnologia e particularmente a inteligência artificial pode trazer de bom. Eu queria, enfim, utilizando aqui mais uma fotografia, também chamar aqui a atenção para duas ou três coisas. Isto é um tema que está a ser discutido. Eu não sei se podem pôr os slides. Tiraram... É isto aqui. Isto é um relatório da CIA. Vale a pena consultar o site da CIA porque eles têm relatórios sobre aquilo que está a acontecer. E tem ali o percurso, as tendências, Global Trends até 2040, e tem ali, de facto, a evolução daquilo que é, em primeiro lugar, a inteligência que eles dizem restrita e depois a inteligência artificial restrita e depois a inteligência mais geral, não é? E ali o momento da ruptura está a acontecer agora, não é? Entre os anos 20 e os anos 30, mas podem ver sucessivamente aquele processo, é muito interessante, desde o piloto automático, enfim, ao filtro de spam, ao reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, etc. Há aqui um processo que
teve a ver com a inteligência artificial restrita, não é? E que a partir de agora vai haver, pode ser mais acelerada ou menos acelerada, que tem a ver com aquela capacidade de inteligência artificial substituir ou mesmo se sobrepor à inteligência humana que pode ter, não é? Portanto, eles estão a fazer estas questões todas e aquilo que pode dar. E depois há um outro gráfico que eu vos queria apresentar, é do Fundo Monetário Internacional. Eu também, agora o blog, o último, podem ir ao Fundo Monetário Internacional e ver lá isto, e que tem a ver com os impactos da inteligência artificial, que são objeto. Isto é um texto da Kristalina Georgieva, que é neste momento a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, e que aponta para os efeitos. E tem ali a vermelho, que é a alta exposição dos setores económicos com alta exposição e com grande complementaridade. O que é que isto significa? Significa que esses setores estão muito expostos, mas também são aqueles que são capazes de incorporar a inteligência artificial e dar saltos positivos, no sentido de aumentar a produtividade, etc. Depois tem a azul, depois tem aqueles cor-de-rosa, que é alta exposição, mas não há complementaridade. O que é que significa? Que são os setores que estão muito expostos e que provavelmente vão sofrer transformações terríveis em resultado da aplicação da inteligência artificial. E julgo que os meus colegas anteriores já disseram que o que é que isso pode significar, a necessidade das profissões se adaptarem às novas tecnologias. E depois a azul é aqueles setores que, enfim, não vão ser objeto praticamente da implicação em termos da inteligência artificial. E reparem, o que é muito interessante, vejam em primeiro lugar é o mundo, em termos médios, em que 40% vai ser afetado pela inteligência artificial de uma forma mais complementar ou menos complementar, o que significa dar atenção. Mas depois nas economias avançadas é muito interessante de ver, que é o seguinte, que onde é mais afetado, mas também onde há mais capacidade e há mais complementaridade. Até que vai por aí fora, até aos países com menor níveis de desenvolvimento, em que a implicação da inteligência artificial é mínima, não é? Provavelmente em África, num país, não sei, no Ruanda ou noutro caso qualquer, digamos, os efeitos da inteligência artificial neste momento serão mínimos e, digamos, sofrerá os impactos indiretos e menos diretos. E é muito interessante isto aqui, que é o outro gráfico que eu vos queria apresentar, que decorre aqui disto, que é este gráfico em que eles procuraram discutir um índice de preparação para a inteligência artificial, e é extremamente curioso. Cá em baixo os setores, em abscissa, nós temos os setores de alta exposição e depois em ordenada temos o grau de preparação. Eu não vou entrar em detalhes sobre o índice de preparação, não é, dos países, enfim, mas acho que é intuitivo, percebe perfeitamente. E que reparem lá em cima no quadrante superior, digamos à direita e em cima, o que significa isto? Que os países mais desenvolvidos são aqueles que têm mais exposição, mas simultaneamente estão mais preparados para responder com, de facto, os desafios da inteligência artificial. E é isto que nós temos que ter, enfim, Ora bem, quais são as implicações disso, e para não me alongar muito mais, em termos de preparação? Ou seja, isto é algo que sempre aconteceu na sociedade, temos que estar preparados para isso, temos que alterar, temos que olhar, temos que preparar, temos que antecipar, temos que planear, temos que formar, temos que educar. E, portanto, o que nós estamos aqui em vésperas, ou melhor, em vésperas não, estamos a sofrer um processo que exige grandes transformações a todos os níveis das sociedades e, portanto, que exige também o quê? Antecipação, preparação, planificação, visão estratégica, que é uma coisa que tem faltado. Não é apenas em Portugal, mas é um pouco na Europa, um pouco no mundo. Felizmente que ainda há instituições que têm essa capacidade, há países que ainda têm instituições que pensam e que vão produzindo, mal ou bem, os seus relatórios e que nos servem de referência, não é? E, de facto, isso aqui deixo um apelo, no fundo, que de facto que é para Portugal, o que falta é efetivamente pensamento estratégico, avaliação a longo prazo. Quer dizer, nós temos vivido no curto prazo a resposta aos problemas, não é? Foi acentuado nos últimos tempos pela própria crise de Covid, mas acho que é tempo de nos deixarmos disso e prepararmos efetivamente para ver as transformações que é necessário introduzir. Muito obrigado. Eu tenho um amigo meu que foi economista-chefe do Banco de Portugal, que me costuma dizer, para fazer as previsões da evolução da economia portuguesa que o FMI faz, qualquer máquina faz, porque para errar qualquer máquina erra, não é? E, portanto, ele dizia que, de facto, quer dizer, são ciências que têm, se calhar, não muito exato e que, porventura, é possível melhorar essa precisão. Eu estou de acordo e não estou, porque isso é uma desculpa dizer que a máquina erra ou que as estatísticas... É verdade, é isso tudo.
Mas o ser humano, quem é que erra mais? Não é o próprio ser humano. E a economia é muito comportamental. E a economia, exatamente, não é só comportamental, mas é também, como dizia vários economistas que dizem, quando estão 3 economistas numa sala, aliás, a nossa colega dos advogados disse, há pelo menos 3 opiniões diferentes, não é? E, portanto, isso é verdade, mas isso é um dado. Agora, isto não significa, vamos lá ver, nós não podemos desprezar tudo aquilo que é o estudo, que é a investigação, que é as conclusões, porque é evidente que as conclusões e os estudos também valem o que valem, não é? Mas há estudos mais científicos e estudos menos científicos. E depois há aqueles que se verificam e aqueles que não se verificam. Não pode haver o desprezo pela análise, pelo estudo, pela investigação e por tomar e fazer as transformações organizacionais que são importantes para adaptar às transformações que todos estamos a ver que estão a seguir. Bem, vamos passar então, agora pedir para ser mais sucinto, para recuperarmos um bocado de tempo, e vamos ter psicólogos nas empresas e nas escolas, nas organizações, ou vamos ter um chat GPT psicólogo? A primeira coisa que eu acho que é necessário dizer, devia ter dito há pouco, é que há um conhecimento já bastante robusto que nós temos há muito tempo na profissão e que vem da psicologia, está muito estudado, que é os seres humanos são péssimos a prever o futuro. Péssimos. Nós enviesamos sistematicamente todas as previsões com base precisamente naquilo que é o que conhecemos hoje e, portanto, somos muito maus a prever o futuro. Com raras exceções em que a probabilidade de acertar é um bocadinho maior, mas somos geralmente maus. Portanto, o que eu acho que é prudente é que nós tenhamos em conta porque que em matérias muito disruptivas há de haver uma profissão qualquer que fica à margem dos impactos. Isso é que me parece que é pouco prudente e, portanto, o que nós entendemos e temos passado internamente mensagem e sensibilizado é que existe certamente um conjunto de impactos que são expectáveis na profissão e que poderão ser maiores ou menores também de acordo com se os profissionais estão ou não estão preparados para serem proativos na utilização eles próprios, por exemplo, da inteligência artificial na sua atividade ou não. Ou se vão deixar para que outros, por exemplo, o possam fazer, enfim, à sorte, digamos. Há claramente áreas, ainda ontem me perguntavam isso numa aula que estava a dar na ES, perguntaram-me sobre a avaliação psicológica, se a avaliação era uma das áreas que poderia vir a ter forte contributo da inteligência artificial. Eu acho que a pergunta já inclui a resposta, de facto, sim. Ela terá certamente um enorme contributo da inteligência artificial, a avaliação psicológica em si. Dependendo depois do tipo de métodos que são utilizados, haverá métodos em que muito rapidamente a inteligência artificial há de estar incluída no instrumento de forma a afinar e a melhorar a predictibilidade do instrumento, mas para já não é possível de anteciparmos que para a maior parte das situações haja possibilidade de fazer essa substituição. Mas como apoio à decisão, como apoio ao diagnóstico, que é aquilo que decorre da avaliação psicológica, é uma das coisas que decorre daí, ou da avaliação, por exemplo, nos processos de recrutamento. Sim, claro que sim, haverá um contributo, com muitos cuidados a ter e a acompanhar aquilo que é o desenvolvimento que a própria inteligência artificial vai tendo. Nós ainda estamos aparentemente distantes das inteligências gerais, aparentemente distantes. Aquilo que eram os modelos de ChatGPT de novembro de 22, portanto já dá um ano e tal atrás, apontavam para, de acordo com aquilo que é a teoria da mente, para sabermos em que equivale aquela inteligência face à inteligência de um ser humano, apontaria para 2 anos, qualquer coisa assim. Em março, abril de 2023 já apontava para uma correspondência dos 7 anos, é muito rápido, e portanto eu acho que nós temos que ser muito prudentes nisto. Também é verdade que havia quem levantasse a questão, será que a inteligência artificial e o desenvolvimento da inteligência artificial não estaria a pôr em causa alguns dos conhecimentos da própria psicologia
e não teria que levar à revisão da própria teoria da mente relativamente aos estádios de desenvolvimento e, portanto, se calhar o problema não estava de que o ChatGPT tivesse chegado lá, é que se calhar a escala não estava correta. Portanto, essa é uma das coisas que me parece. Agora, acho que vamos continuar a ter, sim, profissionais, aliás, parece-me cada vez mais, particularmente nas organizações, essa parece ser a tendência crescente, não só aqui, mas nos países industrializados, num passo até relativamente acelerado nos últimos tempos, e isso faz algum sentido a partir do momento em que se explora cada vez mais aquilo que é o potencial que cada pessoa dá e a escassez do próprio talento e o potencial que cada pessoa pode dar àquela organização e onde, portanto, a dimensão de comportamento e dos tais processos mentais passa a ser cada vez mais um aspecto que já não é um simples pormenor para atender e passa a ser mais um contributo científico e profissional indispensável para a competitividade das organizações. Muito bem. Vamos, só mesmo como nota final, eu estes dias vi mesmo para fechar este tema, e depois temos uma última ronda que é muito breve, que será muito breve, mas vi um comparativo, a certa altura nos Estados Unidos puseram o ChatGPT a responder a algumas questões de cursos minor, portanto cursos de primeiro grau universitários, minor, e aquilo, de um modo geral, passa avaliações, coisas, enfim, passa, ou seja, conseguia passar aquelas disciplinas, não é? Eu vi há dias um estudo que comparava as respostas da versão 3.5 do ChatGPT, que é do ano passado, e da 4.0, que é de agora. Os resultados nessas questões no minor sobem 30% a 40%. Ou seja, e portanto, quer dizer, a coisa está aí, não é? E, portanto, e às vezes as pessoas dizem, então, mas eu agora faço uma pergunta a um aluno e o aluno vai ao ChatGPT e responde. Quer dizer, essa é uma forma de olhar para o problema, não é? É ver os que estão a fazer cheating e os outros que não. Mas, por outro lado, quer dizer, aquilo é uma ferramenta, como eu, por exemplo, de antes fazia as contas à mão, agora faço na calculadora mais rápido, não é? Portanto, é preciso incorporar isso, atualizar os processos, como, aliás, ambos referiam ainda há pouco, não é? Isso é que é preciso. Última ronda, tem que ser mesmo de um minutinho agora. E respondem ao que quiserem, no sentido em que há dois temas que eu gostava de ouvir, só um toquezinho vosso. Um é, no meio disto tudo, onde é que se posiciona a ética da profissão? Ou seja, é fácil mantermos os pilares éticos da nossa profissão perante estes desafios todos? É quase sim ou não a resposta. A outra é, hoje fala-se muito na imigração, os profissionais os jovens vão embora, etc. Como é que é, na vossa área específica, haverá escassez de profissionais e, no caso de haver, isso é possível ser reposto por via da imigração? Bem, pedir-vos isto num minuto cada um é exigente, mas já por isso também são bastonários, não é? Quer dizer, e agora vou fazer ao contrário, começamos já pela psicologia e depois acabamos aqui. Não é fácil, porque já não é fácil hoje. Já não é fácil hoje. A questão ética, não é? A questão ética não é fácil hoje, portanto, no futuro, e com a incorporação de outras dimensões e outras variáveis, aumenta a complexidade, aumenta a dificuldade. A decisão ética, a decisão entre dilemas, não é? É sempre algo muito difícil e, além do mais, a maior parte das nossas falhas éticas, e acho que é uma mensagem também importante para todos, até porque vivemos todos aí num clima de enorme desconfiança coletiva, e é bom que tenhamos consciência que a esmagadora maioria das nossas falhas éticas, que todos cometemos sistematicamente, são inconscientes. E não é aí que está o grande problema. O grande problema está numa percentagem pequeníssima de situações que são de facto propositadas, e isso não se resolve com soluções para todos, porque isso bloqueia o sistema e cria um clima de desconfiança que é onde estamos hoje. E quanto às escassez de profissionais? Quanto à questão profissional, nós não temos propriamente muita migração. Provavelmente a questão da língua torna-se uma barreira, apesar de tudo. Temos alguma, mas muito residual. Não há um problema neste momento de escassez. Temos alguns cálculos que vamos atualizando de projeções face ao número de profissionais que vão entrando na profissão e que estão a ser formados nas universidades. Nós temos 27 mil psicólogos em Portugal atualmente. Todos os anos entram na profissão, ainda no último ano, o último ano atingiu quase 1.200 novos profissionais, face a um número que sai das universidades que andará entre os 1.200 e os 1.300 profissionais, ou futuros possíveis profissionais, diplomados com os 2 ciclos em psicologia. Renovação geracional está prevista poder começar lá, porque é uma profissão jovem, lá para 2030.
Portanto, a começar a sentir alguma coisa só se for nessa altura. Ok, muito obrigado. António Mendonça, e nos economistas? Sim, em primeiro lugar, a ética é necessária, mas temos que compreender também que a ética não é estática. A ética de há 200 anos não era exatamente a mesma que é hoje, nem é necessária. Portanto, também aqui há necessidade de fazer com que a ética ela própria evolua e, junto com a ética, a própria regulação, a regulamentação, tudo são aspectos que vão juntos, não é? E, portanto, penso que não é só uma questão de ética, é muito importante a ética, mas há todo um enquadramento que é importante ter presente também e que é importante não descurar. Mas digamos que é, sem dúvida, uma questão central, mas articulada, de facto, com isto. Relativamente à imigração, eu não tenho, vamos lá, dados muito concretos, só sei que a imigração neste momento de economistas é grande, tenho indicadores indiretos que têm a ver com a própria evolução do salário médio, não é? E o salário médio de um jovem licenciado hoje em dia caiu bastante comparativamente àquilo que era há anos a esta parte, não é? E, portanto, isso de certa forma é um indicador, digamos, de que de facto há o quê? Uma incapacidade da estrutura económica portuguesa de absorver a mão de obra cada vez mais qualificada. Aliás, no âmbito da discussão económica há uma grande discussão relativamente a uma ideia, diz que nós precisamos é educação, etc. Isso é um bocado, não é bem assim, não é gerando mais pessoas bem formadas que a economia evolui. Ajuda, mas é preciso ter uma estrutura económica que permita incorporar toda essa mão de obra altamente qualificada, que não existe neste momento e daí ela ir para o estrangeiro. Até tenho exemplos na família de pessoas que foram para fora a ganhar 3 e 4 vezes mais do que aquilo que ganhariam cá dentro e muitas vezes para ir lá trabalhar até em termos remotos, não é? Portanto, há aqui um problema central que é desenvolvimento da economia portuguesa, crescimento da economia portuguesa, modificação estrutural, de forma a permitir incorporar isso. E aqui, se me permitem, um dos problemas, olhar, uma das respostas, hoje em dia as respostas têm que ser globais, e se nós estamos integrados na União Europeia, também deveria haver aí a capacidade de produzir respostas para estes problemas a nível europeu. Por exemplo, a política educativa provavelmente devia ser uma política comum, da mesma maneira que foi no início a política agrícola comum, precisamente para obviar estas situações. Ora bem, se nós mandamos um jovem formado, médico, engenheiro, economista, seja o que for, advogado, psicólogo lá para fora, ora bem, e esses países não pagam nada, pois deveriam pagar através precisamente da existência de uma política educativa de facto comum, que pode ser um progresso relativamente àquilo que se quer fazer. Muito obrigado. Gostei desta. Fernando. Eu vou responder por tópicos. Com um minuto e meia dúzia de segundos que tenho, não dá para falar daquilo que, do ponto de vista da engenharia, absorvia toda a tua conferência. Isto é inequívoco. Estes dois temas são absolutamente caros à Ordem dos Engenheiros e estão na ordem do dia. Nós temos o Congresso da Ordem dos Engenheiros aqui no Porto, precisamente na próxima semana, dia 25 e dia 26. A minha intervenção vai ser muito centrada nestas matérias, mas por tópicos e muito rapidamente começo por dizer que a Ordem dos Engenheiros não é uma associação gremial, aliás, como nenhuma ordem, são associações públicas profissionais cujo estatuto é decreto, nem é decreto-lei, é lei, peço desculpa, pela Assembleia da República e, portanto, a centralidade das ordens é o Estado a substituir-se nas suas funções, dando atribuições à sociedade civil. Este novo estatuto cerceia algumas dessas liberdades da sociedade civil por dimensão ideológica destes últimos 10 anos, ou 8, não quero estar aqui a particularizar em governos, nem é aquilo que quero dizer, mas claramente queria aqui um certo amordaçar da sociedade civil. Eu queria ir mais longe, em vez de chamar isto de democracia, chamar-lhe autocracia, neste caso particular da revisão do Estatuto das Ordens. No caso da Ordem dos Engenheiros, claramente paga ao justo pelo pecador, lá haverá outras razões ideológicas que não tocam nos engenheiros, mas isto para chegar à ética, seja a ética do Estado e da governação e do governance, seja a ética depois das profissões. E a ética resume-se a isto do ponto de vista das ordens. É diferente a defesa da profissão da defesa do profissional. E o que nos interessa a nós é defender a profissão, e se o profissional variar, a ordem deve atuar sobre o profissional para depois criar ou induzir nos outros o acerto sobre as práticas profissionais. Isto é ética. Portanto, quanto à escassez, esse aspecto, essa diferenciação, acho que é crítica. Quanto à escassez de profissionais? Quanto à escassez de profissionais, este assunto é absolutamente crítico para Portugal, no caso da engenharia, porque se Portugal é um país subinfraestruturado comparativamente a outros países, nomeadamente aos nossos vizinhos de Espanha, Itália e França e Alemanha, Inglaterra, para não dizer outros, mas nestes muito, temos orçamento
temos uma engenharia de excelência, mas faltam-nos em quantidade de engenheiros para estes desígnios da próxima década e meia. Para terem uma ideia, só falando de engenheiros civis, e não são os únicos, porque a grande diáspora nem é de engenheiros civis, é de engenheiros informáticos. Atenção, cuidado com isso. E muitas vezes a diáspora até fica cá dentro, são nómadas digitais, trabalham para fora cá dentro, que é outra particularidade. Isto tem que ser tudo visto num todo, mas no caso dos engenheiros civis, para terem uma pequena ideia, nós estamos a formar em média por ano, em Portugal, menos de 300 engenheiros civis por ano, menos. Precisávamos, se não fizéssemos nada ou não fazer nada, fazer a manutenção das infraestruturas e uma outra obra nova, precisaríamos no mínimo de repor aqueles que saem para a reforma, que são cerca de 500 por ano, portanto bastava essa reposição, mas com este boom de trabalho que temos na próxima década, alta velocidade, o eventual aeroporto, a transição digital, a habitação digital tem muito, precisamos no mínimo, pelas contas de ordem de engenheiros, de 800 engenheiros civis por ano. Ou seja, temos um déficit comparativo de 500. Se projetarmos isto a 10 anos, precisamos 5.000 engenheiros civis nos próximos 10 anos. Não os temos e continuamos a exportar. Uma última nota. O Estado é público, a escola, as principais escolas de formação de Portugal de profissionais qualificados é pública. Tem autonomia, é certo, mas pertence a um bolo todo do Estado. O que é que está a ser feito para estancar esta diáspora? Eu tomo nota de umas palavras que ouvi do Pedro Cisa Vieira há uns tempos largos, quando falei a primeira vez com ele num almoço de debate deste género em Lisboa, que tem 2 filhos que estavam para fora, que disse que esta geração é uma geração zangada com o país. Provavelmente é, porque não conheceram como é que era Portugal há 40 anos. Nós conhecemos. E esta geração que mudou Portugal nos últimos 40 anos, ou 35, fez muito por Portugal. Portugal não era assim, mas a geração que vive esta realidade não conhece esse Portugal. Também Portugal aqui tem responsabilidades de saber projetar aquilo que interessa a Portugal. E esta última nota parece-me interessante. Eu um dia destes falava com a bastonária, aqui com a Fernanda Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, sobre a possibilidade das ordens principais, e não é por excluir as outras, mas são estas que exportam profissionais qualificados lá para fora, muitas delas, criar uma espécie de fundação, não tem que ser uma fundação, pode ser um fórum e aqui muito bem dito, registrei essa palavra, vinculação de talento a Portugal. Muito bem, Fernando, fica a proposta. Vamos fechar com os advogados. Bom, num minuto, ética e escassez profissionais. Num minuto para os advogados isso é impossível, especialmente para as advogadas. Portanto, minuto eu vou e meio, ter que dizer mais qualquer coisa. Só dizer o seguinte, é evidente que a ética, como disse muito bem o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, é ainda hoje uma coisa difícil. Mas para isso é que existem as ordens. Aliás, essa discussão que nós tivemos durante este ano com o Governo, com a Assembleia da República, foi precisamente focar essa atenção. As ordens não existem para proteger os profissionais, existem para proteger a profissão e para dar garantias aos cidadãos e às cidadãs deste país. E é evidente que quando falha o profissional, está aqui a ordem. E o profissional está devidamente certificado por essa sua ordem, está devidamente consciente das regras de ética e de deontologia que tem que cumprir e sabe que existem sanções quando não são cumpridas. E existe também a componente do seguro de responsabilidade civil que responsabiliza também a própria profissão e que é garantida pela própria ordem para que os danos que possam ser provocados por alguma falha dos profissionais que estão agregados às suas ordens possa ser comatada. Isto não vai acontecer, por exemplo, com este novo estatuto, e temos que o dizer de uma forma clara, em que vão existir profissionais que vão praticar atos que até agora eram próprios das respectivas profissões e que vão fazê-lo sem terem que se preocupar minimamente com regras deontológicas, com a sanção disciplinar, com seguros de responsabilidade civil, e a pergunta que se faz é se o objetivo era proteger as pessoas, o que é que nós estamos aqui a fazer afinal? E vamos ter falta de advogados ou temos advogados que cheguem em Portugal? Nunca tivemos, essa é outra coisa que eu fico pasmada com as questões europeias, até da própria OCDE, quando nos dizem que nós precisamos de concorrência. Bom, os advogados em Portugal são 36 mil,
nós temos um país de pouco mais de 10 milhões, o que significa que andamos na casa dos 280 e tal clientes potenciais por cada profissional. Se nós tivermos em linha de conta, por exemplo, que na Áustria, que tem uma população muito idêntica a Portugal, são 6.000 profissionais, não sei muito bem em que matéria é que existe aqui uma falta de concorrência em Portugal. Não existe. E também não existe, a nosso ver, necessidade de imigração com I para colmatar alguma falta que existisse. Porquê? Porque lá estamos com a velha questão. Os sistemas jurídicos são completamente diferentes. Apesar de sermos advogados europeus, o que significa que cada vez mais o nosso ordenamento jurídico é um ordenamento jurídico europeu, porque a nossa legislação nacional vai naturalmente cumprir com as prerrogativas e com as regras europeias, isso não significa que o ordenamento jurídico seja a mesma coisa. Aliás, a Ordem dos Advogados teve um problema nos últimos anos, que infelizmente teve que resolver de uma forma até bastante abrupta e que criou algum frisson, precisamente com o acordo de reciprocidade que existia entre Portugal e o Brasil, porque é evidente que não é uma questão de língua também, e também é, porque o português falado no Brasil não é o mesmo que em Portugal, mas a verdade é que isto é uma linguagem técnico-científica jurídica e, portanto, as pessoas daqui têm que conhecer, portanto, os institutos jurídicos de Portugal, como nós no Brasil temos que conhecer os brasileiros. E, portanto, isso não se faz sem uma excelente formação e sem a capacidade para apreender os sistemas jurídicos e depois então começar a trabalhar. Porque fazer isto sem qualquer formação prévia, sem conhecimento do ordenamento jurídico, isso é uma porta aberta para o desastre. E este desastre aconteceu muitas vezes aqui e a Ordem teve que intervir precisamente para parar para isso. Não para defesa dos profissionais, ainda que indiretamente o faça, como é evidente, porque se está a defender a profissão, está a defender os profissionais, mas porque a nossa primeira atribuição é esta, é a defesa do Estado de Direito Democrático. Muito bem. E, portanto, falaremos aquilo que for necessário, até contra o poder, se necessário for, porque estamos a defender as pessoas. Muito bem, quero agradecer estas excelentes exposições destes quatro. Estendemos um bocadinho no tempo, mas de facto o debate estava a correr tão bem que eu deixei correr um bocadinho, porque de facto foi excelente. Diferentes perspectivas, cruzamento de opiniões e de posicionamentos até, como vimos agora, e portanto, muito bem, excelente debate, e queria pedir-vos, antes de passarmos, digamos, às duas intervenções finais, uma salva de palmas para os senhores bastonários. Senhoras e senhores.